Bom dia. Os senhores estão passando bem? Graças a Deus, amém, Shusama. Já estamos no mês de julho, na metade do ano, né? E pensando, né, sobre a nossa... O que passou esses 6 meses, já aconteceram muitas coisas, né? Graças a Deus, muitas coisas maravilhosas. Antes do culto, os senhores devem ter visto as imagens do solo sagrado, né? Viram como o solo sagrado está lindo? Nós mandamos um grupo agora, né, de quase 90 pessoas, que chegou ontem pela manhã, né? E eles pegaram lá o frio de 1 grau, domingo, no culto mensal, pelas 6 horas da manhã, estava 1 grau de temperatura. Mas eu acho que é como chegaram os nordestinos, aí vai esquentando, de tarde já estava 15 graus, né? Mas eles dedicaram lá até quarta-feira e retornaram, e aí a gente passou aqui as fotos, né, das dedicações, e lá teve a inauguração do Jardim das Cerejeiras e das Aleias, que eu mesmo fiquei pensando, puxa, como o presidente é perspicaz, né? Ele fez um caminho onde ninguém pensava que dava para fazer. E ficou muito lindo, porque a gente consegue ver toda a lateral oeste do solo sagrado, lá de cima, né? Então está muito bonito. Também os manacais, que muitos dos caravanistas dos 2 últimos anos plantaram, estavam todos floridos. E as cerejeiras também, né? Então o solo sagrado está muito bonito, né? E aí a gente quis dividir com os senhores antes do culto, passando as imagens. Mas, como eu disse, já estamos na metade do ano e hoje estamos reunidos para agradecer, né? Nós messiânicos temos essa prática de todo mês reservar um momento para refletir, para pensar o que está acontecendo em nossas vidas, né? Como Deus está nos conduzindo. Será que estamos recebendo graças, né? Milagres? Ou não estamos? Ou estamos e não percebemos, né? Então, nós reservamos esse momento para pensar, refletir e agradecer. Mas também relatar a Deus e a Meishu Sama os nossos planos, nossos projetos. Alguém outro dia me perguntou, mas reverendo, Deus não é onipotente, onipresente, onisciente, Ele não sabe tudo, Ele não pode tudo? Pode, é isso mesmo. Ele faz o que Ele quiser. Só que, como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele deu uma coisa ao homem que não deu a nenhuma outra criatura. É o livre-arbítrio. Os senhores já viram alguma planta fazer o que ela quer? Não, ela fica lá no jardim. Se a gente for lá, corta, faz a ikebana, ela vem, mas ela não sai lá do jardim sozinho e vira uma ikebana. Os senhores já viram uma vaca decidir no show da Elba Ramalho? Não, ela fica lá no meio do mato. Pode até ir no show se alguém levar, mas ela não vai escolher isso. Porque o animal, o vegetal, ele não tem o livre-arbítrio de decidir. Por exemplo, os senhores estão aqui no culto, por sua decisão, não é? Ou não? Os senhores acordaram de manhã e o seu corpo veio andando até aqui. O meu quase não vinha, né? Com preguiça de manhã, estava tão fresquinho. Mas, então, Deus deu essa liberdade ao homem. Dando essa liberdade, Deus não poderia interferir diretamente na vida da gente se a gente não pedir. A não ser que a maneira que nós vivemos está interferindo na vida dos outros. Aí Deus é obrigado a interferir. Mas desde que nós vivamos a nossa vida, né, da maneira como precisa viver, Deus vai deixando. Então cada um de nós decide como conduzir a sua vida. Eu escolhi
viver a minha vida sempre perguntando para Deus. Tem hora que Ele me apoia, tem hora que Ele fica contra mim. As pessoas vão perguntar, mas como é que o senhor fala com Deus? Quem dera, né? Eu já ia pedir logo o número da loteria, no Maracap, né? Mas, através das pessoas, Deus vai me respondendo, das situações. Meixo Sama mesmo diz, tenta um pouco, não deu certo, para, espera, né? Então hoje nós estamos reunidos o quê? Para agradecer a Deus todas as bênçãos, proteção, né? As dificuldades também, porque se existiu dificuldade é porque Deus está dizendo para a gente, não é por aí, Trianon, né? Espera, vira para a direita, vira para a esquerda. Mas então, se Deus é tão cuidadoso assim de criar dificuldade para evitar que eu cometa um erro, mas aí eu insisto e erro, aí o que Ele faz? Nada, não pode fazer nada, porque eu decidi errar, né? Então hoje é o dia para a gente também, não só agradecer, mas comunicar o que nós pretendemos. Eu vou para o solo sagrado todo mês, representando os senhores, né? E aí, no sábado à tarde, depois do almoço, eu sento lá na frente do altar e converso com o Meixo Sama. Né? 1 hora, um pouquinho menos, depende da quantidade de coisa que eu tenho que falar. Né? Esse mês mesmo eu sentei, mas só fiquei meia hora, porque estava muito frio. Né? Estava um ventinho frio ali no altar, mas eu fui relatando. Falo do que eu penso. Ó, Meixo Sama, eu estou pensando em fazer assim em São Luís. Ó, tem lá um jardim, mas o senhor né, não está sendo amigo da onça, não me ajuda, né? Aí, mas eu pensei, mas se o reverendo Rezende fez aqui no solo sagrado, dá para fazer lá em São Luís, está faltando alguma coisa. Depois, conto, né, o que os ministros me relatam dos senhores. Ó, fulano está com tal purificação, fulano recebeu tal graça, e vou falando. Mas Deus não sabe, sabe. Mas a gente não sabe que o filho da gente ama a gente? Sabe. Mas quando o filho diz, eu amo você, papai, não é? É gostoso ouvir, não é? Dá até vontade de aumentar a mesada. Eu dou uma mesada maior. Antes era uma mesinha, aí eu pego a mesa maior e dou para ele. Meu filho, fica com essa mesa maior. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, então Ele também espera que a gente comunique. Às vezes Deus quer ajudar a gente, quer nos dar uma mãozinha, mas a gente não pede. Ou pede do jeito errado, ou na hora errada. E aí não acontece. Então hoje é o dia para que nós, messiânicos do Maranhão, possamos fazer essa reflexão, agradecer e pedir forças para aquilo que nós estamos realizando. Né? Aproveitando, queria fazer uns avisos antes de começar a palestra. Os senhores sabem que dia 27 de julho nós vamos realizar a festa julina. Estão sabendo? Estão sabendo? Ó, eu já estou pronto. Eu já vim vestido para a festa. Né? Aí ontem eu falei que tinha ali na frente quem quisesse, aí depois vieram reclamar, mas reverendo, é R$15? Mas eu pensei que era de graça. Não, eu paguei, né? Então está aqui, não é obrigado a usar a camisa para ir na festa, mas quem quiser já está disponível. A nossa festa vai ser no dia 27 de julho, sábado, das 18 horas até o outro dia. 00:10 a gente acaba. Não, brincadeira. Enquanto tiver comida, bebida e disposição, a gente pode ficar, não tem problema, né? Então, vai ser dia 27 de julho. Nosso objetivo principal é confraternizar. A gente, como messiânico, a gente sempre se reúne para dedicar, não é? Para ir para o solo sagrado, para limpar a nave, para inaugurar Jussatuba, cidade operária. Agora vamos reunir para se divertir um pouquinho. Eu e minha esposa já compramos um sapato bem levinho, porque a gente cair no forró, né, Sônia? Já estamos treinando em casa. Comprei o balão de oxigênio, tudinho.
e um bocado de band-aid para botar nos calos do pé. Então, dia 27 de julho, nós vamos ter essa brincadeira, essa festa, para a gente confraternizar. Também, no mês de agosto, nosso culto vai ser dia 10 de agosto. É o culto que é oferecido em comemoração à agricultura natural. Mas eu queria pedir desculpas porque desde março, né, desse ano, 1º de março desse ano, eu assumi a região Nordeste 1, que é o Maranhão, o Piauí. Eu já tinha assumido. Então, se empolgaram aí. Então, já estava, né, dedicando como responsável da região Nordeste 1, que é o Piauí, o Maranhão e o Ceará. Mas no 1º de maio, também me foi dada a nova missão de assumir o Nordeste 2, que é o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Né? Agora pode. Então, eu ainda não consegui ir lá assumir a região Nordeste 2, porque o dia do culto mensal da Nordeste 2 é no mesmo dia do nosso. Então, o presidente, o reverendo Jorge Miguel, o reverendo Dario, nós combinamos que, em especial no mês de agosto, nós vamos fazer o culto aqui no sábado e eu vou fazer o culto no domingo no Recife. Então, domingo, dia 11 de agosto, nós não vamos fazer o culto. Aí teve um ministro que falou: reverendo, que bom, dia dos pais, eu vou poder dormir um pouquinho mais, né? Então, só no mês de agosto é que a gente vai mudar a nossa programação. Então, o culto vai ser dia 10, às 18 horas, e dia 11 não vai haver o culto. Também, em comemoração ao mês da agricultura natural, no dia 24, nós vamos realizar o encontro de multiplicadores da agricultura natural, lá em Teresina. O ministro Carlos Daniel, que é o coordenador nacional da Horta Caseira e Agricultura Natural, vai estar presente e nós vamos levar os multiplicadores no dia 24 de agosto, são 50 vagas, e a gente vai ao Piauí. E nesse mesmo dia, um grupo de membros, né, nós vamos fazer uma atividade de difusão pioneira em Codó, né? Então, a gente tem os 10 jovens que já estão inscritos e mais 30 vagas, mas aí tem uma família aqui que tem tanta gente de Codó que eu acho que já encheu o ônibus, né? Mas dia 24 a gente vai fazer a caravana de dedicação de difusão pioneira lá em Codó. E o ministro Gustavo, que é o coordenador do Jorei Center Caxias, Santo Inês, dessa região de Codó, está organizando junto com a gente para fazer essa dedicação. Vai sair daqui dia 23 à noite, chega lá 24 de manhã, como nós fizemos em Colinas, e vai dedicar o dia inteiro e no final da tarde retorna. Então, quem tiver interessado, por favor, converse com o seu responsável de Jorei Center para dar o nome, que a gente só tem 40 vagas. E, para finalizar, como eu disse, no mês que vem é o culto da agricultura natural. Fazem 24 meses que no nosso altar nós só colocamos alimentos que os senhores produziram. Não tem agrotóxico e é cheio do amor dos senhores. Nós não botamos nada que não seja produzido na casa dos membros ou no Jorei Center. Então está cheio de energia vital, cheio de amor. Parece que é uma coisa simples, né? Não, nós temos 2 cultos e sempre está cheio assim. Tem muitas igrejas que estavam ouvindo, tem muita dificuldade, né? Que até está comprando no supermercado mesmo, porque não consegue. E aí eu fiquei pensando, que bom, né? O Maranhão não tem esse problema, né? Acho que é porque chove muito, né? De qualquer forma, eu fiquei pensando e peguei o ensinamento do Meixo Sama, que é a nossa preparação para o culto do mês que vem. Meixo Sama fala assim, é um ensinamento chamado Agricultura Natural, Vontade e Sentimento. É uma verdade que o solo e as plantas possuem sua própria vontade e sentimento. Isto é algo de grande importância, sobre o qual devemos meditar profundamente. Por esse motivo, devemos amar e respeitar a terra.
É essencial fazermos o máximo possível para não maculá-la. E aí lá na frente ele continua: as plantas e as flores apresentam uma diferença muito grande dependendo de quem as cuida e aprecia. Não existe lógica de que as plantas melhoram se jogamos esterco animal. A essência da agricultura natural está nesta verdade. O espírito do fogo, da água e da terra se juntam numa só energia, e essa energia, esta força, é que é o verdadeiro adubo. A terra é a matéria, mas dentro dessa terra existe o espírito do fogo, da água e da terra, tudo controlado pela natureza. Esse sopro do espírito da terra pode ser mais forte ou menos forte, dependendo do amor do ser humano. Se tratamos a terra com amor e não a maculamos, ela se torna mais forte e mais densa. Isso é que é o verdadeiro adubo. O verdadeiro adubo é invisível, pois é o amor do homem. Então o Meixo Sama, está deixando bem claro que o melhor adubo que você pode botar numa planta é o cuidado que você tem por ela. Então eu mesmo fico passeando por aqui, de vez em quando tem alguém perto: o senhor está procurando alguma coisa? Minhas plantas, Aí tem uma que morre, por exemplo, uma cerejeira morreu, Aí eu fiquei triste. Porque, puxa, o presidente deu 4 cerejeiras para a gente, e a gente está cuidando, e 2 estão muito bonitas, uma está meia, e a outra morreu. Aí eu fiquei pensando, puxa, apesar de eu gostar tanto da cerejeira, eu não devo estar cuidando dela direito, porque ela foi embora. Aí eu liguei para o ministro Ota: ministro Ota, o senhor pode mandar... A minha cerejeira morreu. Você quer uma cerejeira? Não, eu quero 3. Aí ele mandou, já chegou e já deu flor. Está lá atrás. Né, Altino? Altino viu a flor. Cadê o Giovanni? Está escondido. Eles viram a flor. Eu tirei até foto. Por quê? Meixo Sama diz: quando você aprecia, ela tem vontade de dar mais flor. Quando você cuida, ela cresce mais. Então eu fiquei pensando, eu preciso dar mais amor para as cerejeiras, para os manacás. Por exemplo, ali eu já trouxe 22 manacá, morreram 21. Agora eu trouxe mais 6. Eu estou tentando aprender. Como cuidar do manacá? Eu não sei, por isso que eles estão morrendo. Não é terra, não é água, porque choveu muito. Então, talvez o meu amor é que é escasso. Então, como o mês que vem é o culto da agricultura natural, eu queria pedir aos senhores uma tarefa. Eu já estou fazendo. Eu tenho uma ervilha. Isso aqui é a minha ervilha. Eu já estou cuidando dela para o culto do mês que vem. Eu já conversei com ela. Você quer participar do culto? Então produz bastante ervilha, que eu vou botar lá. E vou dar amor a ela esse mês todinho para botar mais ervilha. E é poder oferecer no altar. Então eu gostaria de pedir aos senhores, eu queria que cada um pudesse trazer alguma coisa. Nem que fosse uma folha de hortelã, mas só uma folha não importa. Se tiver seu amor nessa folha, para a gente agradecer a natureza, por ela nos alimentar, está perfeito. Mas eu tenho alergia à hortelã, então traz manjericão, não tem problema, Tem muita folha. Então, os senhores podem fazer isso? Então, por favor, lá na frente tem muda, de plantinha, de couve, de alface. Então, quem quiser... Aí ontem eu falei assim, foram lá, já iam pegando. Não, tem que pagar, porque... Mas não é, Também pode fazer a muda em casa, não tem que ser a muda daqui, não. É que tem pessoa que tem dificuldade, eu vou guardar por causa do olho grande do Giovanni, cadê ele?
Ele já me pediu a minha ervilha. Eu falei, não, a ervilha é minha. O Altino também queria, mas ele não fala, né? Ele fica quieto. Bom, então, gente, gostaria então de preparar o culto do mês que vem, da agricultura natural, com a colaboração de todos os senhores, para que nós pudéssemos botar no altar aquilo que os senhores cuidaram com todo o amor, todo o carinho, por menor que seja, para expressar o nosso sentimento de gratidão a Deus por essa bênção que é a alimentação, certo? E para finalizar, nós realizamos no dia 15 de junho o culto do paraíso terrestre. O culto do paraíso terrestre é o culto no qual nós comemoramos a razão da existência da nossa igreja. Nós, messiânicos, conhecemos a igreja messiânica e através do Jorei, da agricultura natural, ou do Belo, fomos despertados e resolvemos alguma situação de infelicidade nossa. E aí sentimos vontade de receber o Ricário. O mais importante nisso é que, recebendo esse Ricário, a gente descobre que não só pode se tornar feliz, como pode ajudar muitas pessoas a serem felizes. Então o nosso presidente, lá no culto do solo sagrado, fez a seguinte colocação: nós celebramos o culto do paraíso uma vez no ano, mas como a construção do paraíso terrestre é o propósito de Deus e Meixo Sama, precisamos pensar sobre ele todos os dias, o ano todo, a vida inteira. Eu sei que todos nós temos muitos afazeres no dia a dia, mas acredito que é muito importante pensar como podemos participar desta construção. A participação nessa construção promove uma grande mudança no nosso destino e está diretamente relacionado à nossa felicidade. Meixo Sama comparou a construção do paraíso terrestre à edificação de um novo prédio, não foi? Ele afirmou que o plano e a realização desse projeto pertencem a Deus e que sua função é de mestre de obras e nós, os membros, somos seus braços e pernas que dedicam na execução dessa obra. Sendo assim, é fundamental lermos os ensinamentos de Meixo Sama diariamente, entendermos bem o que Meixo Sama deseja e colocar isso em prática, ou seja, tudo o que necessitamos saber para dedicar na construção do paraíso terrestre está escrito no ensinamento. Há pouco, no ensinamento Esclarecimento da Verdade, nós ouvimos Meixo Sama afirmar: com a chegada do tempo, Deus revelou a sua vontade e, por meu intermédio, está explicando e demonstrando a verdade. Nesse sentido, meus diversos escritos esclarecem a verdade de maneira que qualquer pessoa possa compreender com facilidade. Então, todos os ensinamentos de Meixo Sama estão nos guiando para quê? Para que a gente seja feliz. Mas se eu nem sei o que o Meixo Sama escreveu, como é que eu vou saber ser feliz? Então, ele perguntou: quando é que você lembra quando é que encontrou com o Meixo Sama a primeira vez? Quando você não sabia nada sobre Jorei, não sabia nada, nem que existia igreja messiânica. E eu fiquei pensando, porque quando eu conheci Meixo Sama, foi através dos meus pais, eu tinha 4 anos, então eu não lembro bem. Minha mãe tinha um problema de saúde, tomava durante 6 anos, tomou vários medicamentos e não resolvia. Com 3 Jorei, minha mãe ficou boa. E a partir daí nós começamos a fazer parte da messiânica. Então eu fiquei pensando, puxa, será que eu nunca encontrei com Meixo Sama, mas eu sou reverendo, devo ter encontrado em algum momento, né? Os senhores lembram? Hoje mesmo, Francimar contou a experiência dela. E ontem tinha uma senhora aqui, que é membro. Depois do culto, ela falou com o ministro Altino, que ouvindo a experiência da Francimar, ela lembrou a dela, que ela também tinha 40 anos, não conseguia ter filhos. Ela dedicava, e era o sonho dela ser mãe. E alguém falou para ela: vai para o solo sagrado, pede lá no solo sagrado. Aí ela foi. Mas ela disse, assim que voltou, ela ficou, para surpresa dela, ela ficou grávida. E aí,
Hoje o filho tem 13 anos. Ontem, ouvindo, ela lembrou, né, que tinha esquecido essa graça, que é a alegria da vida dela, o único filho que ela tem, né? Então ela falou, puxa, né, Meixo Sama realizou meu desejo, eu me tornei feliz. Né? Até olhando para o meu filho, eu sempre penso, como eu sou feliz, porque eu nem ia ter filhos. Então, eu fiquei pensando, né? Puxa, quando foi que eu lembro? Aí eu pensei, né? E lembrei, a primeira vez que eu lembro de ter conversado com o Meixo Sama foi quando eu fui a primeira vez na igreja regional lá do Rio de Janeiro, do Grajaú. Lá tinha um altar redondo, né? igual em Kyoto, no solo sagrado de Kyoto. Hoje não é mais. E o moço que levou a gente no altar, meu pai, eu, minha irmã, ele falou assim, olha, aqui está Deus, ali está Meixo Sama, o fundador da nossa igreja. Então pode pedir o que você quiser, Meixo Sama dá. Com 7 anos, eu pensei, eu quero uma bicicleta. E aí eu falei, ele insistiu, eu disse, olha, eu quero uma bicicleta. E não é que eu ganhei a bicicleta? Eu ganhei a bicicleta, eu pensei, esse cara é bom mesmo, né? Quando eu for lá, eu vou pedir outra coisa, porque não ia muito, era longe, 80 quilômetros, então só ia de vez em quando na igreja, né? Meu pai ia mais. E eu era criança também, não tinha muito, só ficava correndo e quebrando as coisas. Então, meu pai não levava muito, não. Aí, depois de um tempo, eu voltei lá, eu estava com as notas ruins na escola. E aí falei com o Meixo Sama, o senhor pode dar uma ajudinha na minha nota? Gente, eu não sei como é que eu passei aquele ano, mas eu passei. Né? Alguém fechou o olho do professor, ele errou, era para botar 0, ele botou 10, alguma coisa deu, mas eu passei de ano. Então, no início, a minha fé era assim, de pedir. Depois que eu fui tornando adolescente, comecei a dedicar com jovens, eu percebi que era melhor trocar, né? Então eu dedicava e pedia, ou pedia e dedicava. Até tinha uma moça lá do grupo jovem, que eu achava ela bonitinha, mas ela não me dava bola. Aí eu pensei, eu vou dedicar para, né, namorar essa moça. Aí eu fui dedicar. Comecei a dedicar. Um dia o responsável de jovem me chamou. Olha, você vai ficar, vai fazer a recepção dos jovens no culto, na banquinha, porque ia ter uma caravana para São Paulo, para a sede central. Aí quem que ficou do meu lado? Aí eu pensei, Meixo Sama é bom mesmo, né? Atende qualquer pedido. Mas aí eu dedicava mais. E pedia mais. Quanto mais eu queria pedir, mais eu dedicava. Nessa história de pede, dedica, pede, eu fui recebendo graças e foi aumentando a minha confiança em Meixo Sama. Um dia o ministro Haroldo, que era o nosso responsável, me chama. Vem cá, tu não quer fazer o seminário? Ganha quanto? Que eu pensei, o ministro anda de terno o tempo todo, né? Está sempre sorrindo, esse cara deve ganhar muito dinheiro, né? Nunca, já viu, o ministro está sempre, né, prestativo, atencioso, deve ganhar muito. Mas, infelizmente, não é bem assim. Diz o reverendo Ono que está tudo depositado no mundo espiritual. Mas eu não passei no seminário. E eu sou teimoso, infelizmente, eu sou teimoso, eu não consigo, não aceito derrota, né? Aí, no ano seguinte, eu fiz de novo e passei. Não sei se pela teimosia, insistência, mas eu estou aqui e hoje sou reverendo. Mas a partir que eu entrei no seminário é que eu fui descobrir que não dava mais para trocar, porque eu já era funcionário da igreja, então não adianta pedir. Mas acho que a minha fé então tornou, antes era uma fé infantil, que é me dá. Depois passou uma fé adolescente, trocando, né? Eu faço isso se me der aquilo. E depois passou a ser a fé adulta. Nessa fase eu entrei na fé adulta, né? Faz porque precisa fazer, porque tem que fazer. E aí eu recebi a tarefa, nós todos, né, não só eu, de ministrar jorei em pessoas que estavam com purificação grave. E me foi designado ministrar jorei para uma jovem que tinha um coração grande, estava desenganado pelo médico.
Mas eu era jovem e ia ser ministro, então eu achava, se eu der assistência, ela vai ficar boa. Meu Samba é grande. E eu comecei a dar assistência. Todo dia eu viajava 1 hora de ônibus da sede central até a Vila Sônia e ministrava 1 hora de Jorei, às vezes 2, e voltava. Todo dia. Só que cada vez a moça piorava. E eu falei para o reverendo, que era meu responsável do seminário: olha, reverendo, aquela moça só piora. Ele falou: é assim mesmo, pode ser que piora para depois melhorar. Tá bom. E aí eu continuei, mas não, só piorava ainda mais. E os pais preocupados, eles eram membros, né? E aí eu falei para o reverendo: olha, eu acho que essa melhora não é para ficar bom, não. Ele falou: então vai ver que vai morrer. Eu falei: mas reverendo, para que o senhor mandou ministrar Jorei se ela vai morrer? Né? Deixa morrer, ainda vai me envolver nos problemas dos outros? Ele falou: não, mas é diferente recebendo Jorei. Ué, o caixão é diferente? Não, é a mesma coisa, tem 4 alças igual aos outros, né? Aí ele falou: não, você vai ministrar Jorei, mas tem que pensar o seguinte: a família, eles são messiânicos, são, eles dedicam. Aí eu fui defender: não, mas eles têm muito trabalho. Então, a pessoa que recebe graça precisa demonstrar que quer receber graça, que merece receber a graça. Se eles não estão se esforçando, como Deus pode fazer mais? Aí eu: puxa, mas reverendo, ela não tem culpa se o pai e a mãe não dedicam. Por que ela nasceu filha deles? Porque tem afinidade. Aí então eu vou parar de ministrar Jorei? Não, você tem que ministrar Jorei. Você não sabe se vai morrer ou não, a gente acha que vai, porque está cada dia pior. Mas depende da decisão dos pais, depende da sua decisão. Eu não entendi bem, gente. Mas eu fui para o altar da sede central e fiquei lá conversando com o Meixo Sama. Puxa, Meixo Sama, eu quero ser ministro. Ministro vai ministrar Jorei para salvar as pessoas, não é para as pessoas morrerem, né? E fiquei, falei, mas Meixo Sama só ficava ali, parado, sério, me olhando. Nem ria, ele ria. E eu decidi: não, eu vou lá hoje, eu vou ministrar um Jorei que vai decidir. Peguei o ônibus, eram mais 6 horas da tarde. Nesse dia em São Paulo, gente, caiu uma tempestade, mas muita água, o ônibus parou no trânsito. Eu cheguei na casa dessa moça 9h30 da noite, todo molhado. Mas eu estava decidido, eu falei: hoje ela morre, ou fica boa. E aí eles, né, quando eu cheguei, eu tinha avisado que ia. Aí me receberam lá, eu arrumei uma toalha, eu me enxuguei e ministrei Jorei. E ficava olhando. O último ônibus era 00:30. E eu fiquei ministrando Jorei. E pensando: Meixo Sama é hoje. Eu não volto amanhã mais, só para o enterro, né? Aí, e falava, né? Aí no finalzinho eles tinham o altar no lar. Depois de 3 horas ministrando Jorei, eu virei, cumprimentei o altar para ir embora. E falei para Meixo Sama: se ela morrer, eu saio do seminário. Mas se ela ficar boa, nunca mais eu vou duvidar. E quando eu ia embora, o pai dela falou: não, é perigoso, eu vou com você até o ponto do ônibus. Era um pouquinho longe. Aí no meio do caminho eu também dei logo um aperto nele. Olha, seu João, o senhor quer que a sua filha fique boa? Fica. Então, mas por que não dedica? O senhor não está dedicando, sua mulher não está dedicando, ninguém está dedicando. Aí depois ela vai morrer, vai dizer que a culpa é de Deus. Mas vocês não fizeram nada. A filha é sua, não é de Deus, não. Aí ele ficou me olhando, ele era um homem grande, ele ficou me olhando, né? Eu pequenininho, garoto, 20 anos. Aí ele: não, a partir de amanhã eu vou... vá mesmo. E aí fui embora. Cheguei no alojamento já 2 horas, quase 3 horas da manhã, por causa da chuva. E no dia seguinte não morreu, mas também não ficou boa. Aí eu pensei: então vou arrumar minha mala, vou voltar para o Rio de Janeiro. Mas com 1 semana ela passou muito mal. De madrugada, levaram no Hospital do Coração de São Paulo.
Chegando lá, o médico de plantão atendeu, conversou, fez um monte de exame, deixou ela 1 semana internado e decidiu operar. Mas eu falei, mas não podia, não, mas ele disse que pode, que dá. Ele operou. Hoje ela tem a minha idade, tem 54 anos, tem 3 filhos. E sabe com quem que ela casou? Com o médico. Com o cirurgião. A irmã dela casou com o ministro, os pais passaram a dedicar, e eu nunca mais posso dizer para o Meixo Sama que vou embora, né? Me pegou. Então, até então, a minha fé, aí eu percebi que a minha fé passou a ser adulta, né? Madura. Eu não faço mais nada para receber graça, eu simplesmente faço, porque sinto prazer em fazer. Então, quando o presidente perguntou, você lembra quando encontrou com o Meixo Sama? Lembro. Eu era um molequinho, egoísta, que queria pedir um monte de coisa. Mas Meixo Sama foi me dando, foi me formando, foi me educando. A cada milagre, a cada situação que eu vivia, eu fui sendo educado, né? Fui sendo formado como ministro. Então eu sempre digo que aprendi que para encontrar com o Meixo Sama, basta encontrar com os senhores. O Meixo Sama não está aqui no altar, o Meixo Sama está dentro de cada um dos senhores. Então, quando eu cuido de cada um dos senhores, ministrando Jorei, ouvindo suas preocupações, seus relatos de fé, eu estou encontrando com o Meixo Sama. Por quê? Cada vez que eu ministro Jorei em alguém, essa pessoa relata, puxa, reverendo, né? Outro dia uma pessoa perguntou, reverendo, como é que vai para o solo sagrado do Japão? Eu ensinei. Com 1 mês, ela já está pronto, ganhou passagem, ganhou tudo. Aí eu, puxa, Meixo Sama falou comigo. Milagre. Agora mesmo esse ano, tem 60 pessoas indo para o Japão. Da nossa igreja, só daqui. Então, isso não é milagre? É milagre, a gente está numa crise. De onde que surgiu o dinheiro? Foi conversando com cada um, eu vou vir no milagre. Então, gente, nós somos messiânicos. E nós somos felizes. E a melhor maneira de ampliar essa felicidade é fazendo o outro feliz. Como? Estendendo a mão do Jorei. Então, eu me sinto muito feliz porque em vez de eu precisar sofrer com minhas preocupações, meu sofrimento é dormir de noite preocupado. Fulano está com tal problema. Fulano não ouviu, eu estou falando para ele isso, ele não me escuta. Né? Fulano não está dedicando, ou fulano recebeu tal graça. Quando eu vou deitar de noite, eu não tenho que preocupar com a saúde do meu filho, da minha neta, com a minha conta no banco. Porque a minha preocupação, minha energia toda é preocupado com a felicidade da outra pessoa. Meixo Sama diz, quem deseja ser feliz, precisa primeiro fazer a felicidade do seu semelhante, pois a divina recompensa que disto provém é a verdadeira felicidade. Então eu recebi já a minha recompensa, e é graças aos senhores. Um bom mês para todos nós.